Olá pessoal, sou o professor Rodrigo Souza e no vídeo de hoje trago para vocês duas obras espetaculares. Uma, um livro, a outra, um filme, onde eu tentarei fazer uma comparação entre ambas para que vocês tenham um entendimento maior sobre o tema que será tratado aqui. Lógico, de uma forma mais sucinta e objetiva, até mesmo porque o objetivo do vídeo é instigá-lo à curiosidade de ler o livro e assistir ao filme. Mas antes de iniciar, gostaria de pedi-los para nos seguir nas redes sociais, Biblioteca Informática CAS. Se inscreva em nosso canal no YouTube e ative o sininho para que você possa receber todas as notificações de nossas postagens. E o mais importante, compartilhe ao máximo de pessoas possível para que a gente possa levar conhecimento a todos aí, ok? Então vamos à nossa vinheta. E a indicação de hoje é exatamente essas duas indicações que são formidáveis. De um lado, eu tenho o livro A Jornada do Empreendedor, do outro, eu tenho o filme onde tem o ator principal Will Smith, A Procura da Felicidade, onde ele vai fazer o papel de Chris Gardner, um filme baseado em fatos reais. Ambas as obras, elas tratam de resiliência e persistência. E vocês vão ver isso na hora que eu for mostrar para vocês, contar cada uma aqui, vocês vão ver o quanto que ela é interessante. Essa dica ela veio através de uma atividade que eu apliquei em sala de aula, que eu sou professor de curso técnico em informática. Fica aí a dica para você, professor. E nesse curso técnico, eu tenho uma disciplina que é empreendedorismo. Lógico que eu não consegui emprestar o livro para todos os meus alunos, eu não tenho exemplares para isso, eu só tenho um exemplar, né, onde foi doado, inclusive, para a nossa instituição, para empréstimo dos nossos alunos, e ali eu peguei alguns insights, peguei algumas dicas e levei para a sala de aula. Posteriormente, trabalhei com este filme, onde, após assistirmos o filme, houve uma discussão tentando entrelaçar essas duas obras. E foi formidável. Então fica essa dica aí para você, professor. Mas antes, eu gostaria de mostrar para vocês o valor do livro, né? Porque às vezes a gente mostra o livro, não fala do valor dele. E aí eu vou mostrar para vocês o valor deste livro, que não é caro não, viu? Compensa demais pelo conteúdo que ele nos traz aí. Bom, eu tenho aqui então o livro, tá? De Guy Raz, A Jornada do Empreendedor. Ele está saindo a R$ 33,93. R$ 33,93. Um livro muito bacana e um preço acessível a todos aí, né? A Jornada do Empreendedor, primeira edição de 2024. Neste livro, Guy Raz, ele tem um podcast onde ele faz várias entrevistas ao longo do ano, onde ele condensou essas entrevistas no seu livro. E neste livro vai retratar então as histórias desses empreendedores que enfrentaram grandes desafios esses significativos, até mesmo como falências. Porém, essa falência, rejeições e dificuldades financeiras não atrapalharam no seu sonho de alcançar o seu objetivo aí, que era montar um grande empreendimento, né? Então, a persistência, a resiliência, ela é o tempo todo comentada neste livro, através da entrevista que Guy Raz fez a estes grandes empresários. E aí, é interessante comentar até mesmo sobre Michael Dell. Michael Dell, ele foi o responsável pela Dell. Vou comentar sobre ele porque a história dele está no livro. E eu achei bastante interessante, porque hoje todo mundo conhece a Dell. A Dell é conhecida mundialmente, é uma empresa muito famosa, uma empresa respeitável. E aí nós temos, através deste livro, contando um pedacinho da história de Michael Dell, aonde ele teve dificuldades como vários outros entrevistados por Guy Raz. E nesse processo, ele começou, muitas pessoas devem pensar assim, ele teve um grande investimento, ele teve alguém que patrocinou,
ele teve ajuda. Não, Michael Dell, ele era estudante universitário, nos seus aposentos, ele começou a trabalhar fazendo algumas modificações em hardwares, em computadores, que eram equipamentos que vinham com pouca capacidade de armazenamento, limitado. Então ele buscou, a partir disso, fazer algumas modificações e vender para as pessoas um preço mais acessível. E ele viu ali uma grande oportunidade. Não é um conselho que eu estou dando, tá, gente? Mas ele largou a faculdade, imagina os pais como devem ter ficado na época, ele largou a faculdade para investir no seu sonho. E se tornou hoje uma empresa mundialmente conhecida, que fornece não só equipamentos na área de informática, como softwares também, equipamentos na área de redes. Então, uma empresa respeitável, uma empresa de nome, que eu acho que todos conhecem, né? Os equipamentos não deixam a desejar, são equipamentos muito bons. Então, essa história e várias outras histórias estão aqui, comentadas aqui nesse livro, A Jornada do Empreendedor. Falando um pouco agora do filme, gostaria de mostrá-los um pedacinho do filme aonde vai falar aqui sobre você ter um sonho e correr atrás. Observe, então, esse pedacinho do filme aqui, para você inspirá-lo ainda mais a assistir esse filme, que inclusive está disponível no canal da Netflix, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui o filme, tá? A Procura da Felicidade. É um pequeno trecho que eu irei mostrar para vocês. Se você tem um sonho, olha a frase. Se você tem um sonho, corra atrás. Olha que bacana. Vamos aí, então, assistir. Momento. Todo mundo me parecia tão feliz. Por que eu não podia ser como eles? Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Foi aí que eu comecei a pensar em Thomas Jefferson, a Declaração da Independência e a parte a respeito dos nossos direitos à vida, liberdade e busca da felicidade. Como ele sabia que devia colocar busca pela felicidade nisso? De que talvez a felicidade fosse algo que se buscasse e talvez nunca se alcançasse, por mais que tentássemos. Olha que bacana. É só um pequeno trecho para que você tenha um gosto maior para assistir o filme. Se você assistiu, você sabe que o filme é espetacular e é baseado em fatos reais. E Chris Gardner, gente, representado aí por Will Smith, ele teve um investimento inicial que trouxe a ele grandes prejuízos. E, inclusive, a esposa o deixou, ele foi despejado da casa onde ele morava, porque ele atrasou o aluguel, ele teve que morar em albergues, se alimentava mal, chegou a dormir com seu filho em banheiro de um metrô. Então ele passou grandes dificuldades. E aí tentando vender os produtos que ele tinha comprado, que ele trouxe um fracasso financeiro inicialmente ali. Mas ele via que se ele vendesse aqueles equipamentos, era a forma dele se sustentar durante uma semana, alguns dias, né? Então, ele passou grandes dificuldades, assim como vários empreendedores citados neste livro. Vários também tiveram grandes dificuldades, assim como Chris Gardner. Mas Chris Gardner ele tinha um diferencial, ele era super inteligente e ele acreditava no seu potencial. Ele se inscreveu numa corretora, porém é um processo seletivo onde duraria 6 meses sem remuneração. Então, o que dificultou ainda mais para ele, pois ele tinha que estudar, ele tinha que investir no seu sonho, ele tinha que correr atrás do seu sonho, ele tinha que cuidar do seu filho e preocupar ainda onde que eles iriam passar a noite, porque ele não tinha um lar, um teto para dar ao seu filho. Então ele tinha todas essas preocupações. Ele chegou no momento de deixar de tomar água, uma coisa que às vezes a gente fala, mas por que isso? Não tem objetivo. Que ele calculou ali e viu que se ele deixasse de beber água, ele não iria ao banheiro e ganharia alguns minutos a mais para que ele pudesse continuar fazendo o seu trabalho
procurando sempre a excelência para se destacar entre os demais. Então, eu acho interessante nesse filme que, por trás de todas essas dificuldades que ele passou, ele foi, assim como os outros empreendedores, também citados no livro de Guy Raz, ele foi persistente, ele trabalhou, ele foi fiel ao que ele acreditava, correu atrás, e olha a palavra importante, estudou o seu nicho, o que ele gostaria de estar investindo, estava investindo ali na sua carreira. Então, não adianta você virar e falar assim, eu vou montar um negócio para mim, se você não estudou o seu nicho, se você não fez uma pesquisa, se você não tem conhecimento sobre ele. Então, o fracasso, ele vai ser, fato, né? Mas, se você fizer todo para casa, podemos dizer assim, com certeza você vai ter sucesso. E lembre-se, quando você errar, tá? Quando você errar, você aprende com seus erros. Você acha que o Will Smith, representando ali Chris Gardner, vamos dizer o Chris Gardner, ele não aprendeu com seus erros? Aprendeu. Ele viu o que ele poderia melhorar quando ele errava. Então, assim como outros empreendedores, existe até uma frase atribuída aí a Albert Einstein que diz o seguinte: a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então você espera resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Gente, você sentado aí na poltrona da sua casa assistindo o filme, você não vai conseguir alcançar o seu objetivo, o seu sucesso. Você tem que estudar, tem que ler, tem que assistir vídeos como esse instrutivo, assistir bons filmes, selecionar melhor o que você está assistindo, o que você está lendo, para investir na sua carreira, investir em você. Se você deseja sucesso, você tem que correr atrás. E vai aparecer várias pessoas na sua vida, assim como no livro, assim como no filme, que vão dizer, não é possível, você não vai ter sucesso nisso, não é capaz, tentando às vezes tirar o seu sonho, ou às vezes mesmo por medo que a pessoa tem, e aí você acaba não investindo nisso. Acredite sim no seu potencial. Se você acreditar que é possível, vai ser possível. Se você acreditar que vai ser fracassado, você será fracassado. Então, se você acredita que é no seu potencial, invista nele. Assim como Chris Gardner, ele deixava o filho dele dormindo e ia lá estudar, às vezes com pouca luz. Eu acho interessante, eu vou até fazer um outro vídeo mais para frente, onde Chris Gardner, falando sobre exatamente isso que eu vou comentar, Chris Gardner, ele utilizou o que tinha de disponível. Então, às vezes, com pouca luz ele estudava, com poucos recursos, ele buscou alcançar o seu objetivo traçando metas. Então, a gente vê muitas vezes as pessoas falando assim, quando eu tiver dinheiro eu invisto nesta área, quando eu tiver condições eu faço isso, quando eu tiver uma boa câmera eu faço vídeos para postar no YouTube, quando eu tiver tal recurso. Não, gente, utilize o que você tem e a partir daí você começa a melhorar cada dia mais. Isso é muito interessante. Eu tenho alunos às vezes que falam assim, eu preciso ter isso para poder montar um canal no YouTube, eu preciso ter isso para montar um empreendimento assim assado. Gente, trabalhe com o que você tem. E o vídeo que eu vou mostrar para vocês mais para frente é de uma jovem que eu achei super interessante, não vou entrar muito em detalhes, mas ela, com pouco recurso que ela tem, ela está correndo atrás dos sonhos dela e está alcançando. E é isto. Comece com o que você tem hoje e a partir daí você vai procurando sempre melhorar, buscando a excelência em tudo que fizer, que seja a coisa mais simples que você estiver trabalhando. Apresente da melhor forma possível, tá ok? E eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. E não deixem de comprar o livro, assistir o filme, e fazer essa comparação acho que é super interessante, porque ela mostra, quando a gente fala assim, são obras diferentes, mas você começa a ler esses livros, tipos de livros, e assistir esses tipos de filmes, você começa a ver que há relevância entre eles. Tá? Então não deixem de assistir o filme e ler o livro. Essa indicação você vai gostar bastante, assim como eu gostei, e se eu não tivesse gostado, eu não estaria aqui indicando para vocês, tá ok? Mas gostaria ainda de pedi-los para nos seguir nas redes sociais, se inscrevam no nosso canal Biblioteca Informática CAS, ative o sininho e compartilhe o vídeo ao máximo possível de pessoas. Um grande abraço e fica em paz.